Deus seja louvado. Vamos dar sequência à leitura das Sagradas Escrituras pelo canal CCB Sagradas Escrituras. Mas antes vamos ler um tópico dos pontos de doutrina e da fé que uma vez foi dado aos santos. Vamos ler hoje o tópico número 11, onde diz: nós cremos que o Senhor, antes do milênio, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles às nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, Apocalipse capítulo 2, capítulo 20, versículo 6. Então é bem claro esse tópico, né, irmãos? A crença da volta de Jesus, como consta nesses livros escritos, 1 Tessalonicenses e em Apocalipse. Só que o Senhor Jesus não deixou a data em que Ele viria. Para isso, não é? Nós devemos estarmos a nossa vida inteiramente apreensivos em servir a Deus, sem nos preocuparmos com o dia e a hora da volta do Senhor. Não é isso, irmãos? Louvado seja o Senhor. Então, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E o que quer dizer os que morreram em Cristo? Não é apenas crer em Jesus, o Cristo, mas aqueles que estiverem dentro da sua doutrina, obedecendo a sua verdadeira doutrina, na sua verdadeira igreja, morrer fiel à palavra, sem a prática do pecado, morrermos santificados, purificados na doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, ressuscitaremos no dia da volta de Jesus, ao ouvirmos o soar das trombetas que serão tocadas pelos santos anjos, trombetas que estremecerão toda a face da terra. Depois, os que ficarem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Certamente, né, irmãos, aqueles que estiverem vivos subirão, e nesse glorioso encontro, não é mesmo? Haverá uma grande alegria, uma sensação de vitória, de uma batalha, de uma guerra, não é? Onde iremos comemorar esse dia de vitória, cantando o hino da vitória, o hino que está preparado para esta data, o hino da vitória. Não é isso, irmãos? Para que todos nós juntos cantemos alegremente o hino da vitória, o hino que já se encontra preparado para esta data, dia e hora. Nos resta somente obedecer a Deus, estarmos preparados para comemorarmos o dia da vitória, entoando a Deus este cântico preparado, que se chama o hino que nunca foi cantado, o hino da vitória. Deus seja louvado. Amém. Vamos dar continuidade à leitura das Sagradas Escrituras.
capítulo 19 do livro de Gênesis, onde diz: Ló recebe em sua casa os 2 anjos. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, e cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não passaremos a noite. Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram, entraram em casa dele e deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procurar a porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus, genro, filhos, filhas, todos quantos têm na cidade? Faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso.
e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandecesse a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar do monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade de perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse: quanto a isso, estou de acordo para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. A destruição de Sodoma e Gomorra. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que na terra subia fumaça, como uma fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. A origem dos Moabitas e dos Amonitas. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-los beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte disse a primogênita, a mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai, demo-lhes a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai,
A primogênita deu à luz um filho, o que ele chamou Moabe, e o pai dos Moabitas, até ao dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho, ele chamou Ben-Ami, e o pai dos filhos de Amon, até ao dia de hoje. Amém. Então é muito claro, né, irmãos? Este capítulo são 3 assuntos distintos. No primeiro é a visita dos 2 anjos a Ló, avisando que eles iriam destruir a cidade. O segundo assunto é a destruição de Sodoma. E o terceiro assunto é a origem dos Moabitas e dos Amonitas. Não é isso, irmãos? Que são 2 tribos árabes. Então não é somente Ismael que deixou a sua descendência árabe, mas Ló também deixou 2 nações árabes. Não é isso, irmãos? Louvado seja o Senhor. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló sentado. Esse, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Vejamos bem que Ló também se prostrou em terra. Quando ele viu os anjos, Abraão se prostrou, Ló se prostrou, João em Apocalipse também se prostrou, Moisés na sarça também se prostrou. Não é isso, irmãos? Então o homem sempre, quando vê um anjo, o homem se prostra naturalmente, Ele já vê uma coisa, divina, ele já modifica o falar Senhor, já procura se prostrar diante dos anjos, daquela aparência divinal, daquele ser divinal que se apresenta para ele. No caso de Ló, se apresentou para ele aqui nesse capítulo de Gênesis. Então a tendência natural do homem é se prostrar diante de uma aparência de um ser divino que se apresenta a ele no momento. Irmãos e irmãs, louvado seja o Senhor. E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Isso porque eles queriam, Eles queriam guerra com o povo. Não é isso, irmãos? Por isso que eles queriam pernoitar na praça, para já iniciar uma contenda, uma guerra, porque já estava predestinado a destruição, das 2 cidades, de Sodoma e de Gomorra. Não é isso, irmãos? Instou-lhes muito, insistiu muito com eles, e entraram em casa dele, deu-lhes um banquete, fez assar pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Então, antes de eles se dirigirem à casa de Ló, eles foram notados na cidade. Certamente eles passaram pelo local onde as pessoas ficavam mais aglomeradas, que é a praça. Só que no decorrer desta caminhada, Ló os convence a ir até a sua casa, mas antes eles se demonstram estarem ali para os cidadãos da cidade, ou que os notassem. E eles, notando a presença dos anjos, o que eles fizeram? Foram atrás dos cidadãos celestiais e
é tratado na verdade como varões, não como homens, porque os anjos não são homens, mas são varões. Foram até a casa de Ló, onde eles queriam que Ló trouxesse os 2 varões celestiais, para que eles o conhecessem, não fizessem maldade com aqueles varões. Louvado seja o Senhor. Mas antes que se deitassem, não é isso? Os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que o conheçamos. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vos trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, quer dizer, eles pegaram a Ló e tiraram Ló à força da frente da casa e já iam invadindo a residência de Ló à força, né, irmãos? Quando os anjos saem para fora e retiram Ló das mãos deles, não é isso? E fere eles de cegueira, né, irmão? No singular. E eles ficam todos bobos, cegos, não achando nada, nem para ir embora e nem para abrir a porta da casa de Ló. Ficaram bobos, cegos, sem saber aonde ir, porque não enxergavam nada. Como que eles iam ir embora ou abrir a porta de Ló? Ficaram cegos na hora com o poder de Deus. E assim fará o Senhor aos nossos inimigos, cegará os nossos inimigos, e nós estaremos com a nossa visão, não é, para ganhar e vencer esta e qualquer batalha que se apresentar em nossas vidas. Porém, os varões, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procurar a porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quanto tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Vejamos bem, não é? O pecado, o volume de pecado, as abominações, homicídios, injustiças, abominações, idolatrias, que eles estavam praticando, todo tipo de sujeira. Isso foi se acumulando até chegar ao trono de Deus. Exatamente isso que está acontecendo nos nossos dias. O pecado está aumentando em toda a face da terra.
os bons costumes estão cada vez mais escassos, sumindo. Os maus costumes vêm se tornando em moda na face da terra. O praticar a violência está ficando bonito, está ficando, não é, uma prática comum no meio da população humana, e ninguém fala nada. Como é a maioria, as pessoas começam a praticar também, e assim está aumentando o pecado, a violência na terra. E isto vai chegar até o trono de Deus, já está chegando, porque a terra está muito feia, com a violência aumentando, não é? As abominações cada vez mais sendo praticadas pela humanidade. E isto vai se tornar uma providência, como houve em Sodoma e Gomorra, irmãos. Nós vemos a resposta de Deus aos pecados da terra, em terremotos, em guerras, em doenças. Nesta época em que nós estamos vivendo, o coronavírus, não é isso? É uma doença mundial, né? Essa é a primeira doença mundial, não é, que abalou uma pandemia grande. A AIDS também foi, o HIV, até hoje não existe a cura para o HIV, que também foi um vírus mortal. Quem pegava na época também morria uma morte horrível, esqueleticamente, né? Morria pele e osso. Este vírus do corona morre numa aflição muito grande, sem poder respirar, absorvendo o ar e não tendo a satisfação dos pulmões. Os pulmões parece que não emandam oxigenação para o sangue, para o coração. A pessoa respira e parece que não está respirando. É uma aflição muito grande, irmãos. E vemos mais a fome, não é só o coronavírus, outras doenças, não é? O coronavírus já teve 3 mutações, Delta e Ômicron, né? Já é o 3º vírus. Não sabemos onde vai parar essas mutações desse vírus, não é isso? Outras doenças, até pior do que esse coronavírus, o câncer, que faz anos e anos, que está ceifando vidas, com uma dor insuportável. Não é isso, irmãos? Que os bichos comem a carne humana, a pessoa vai ficando podre, comido e apodrecendo vivo. Não é uma dor muito grande dos bichinhos comendo a pessoa viva? Não é isso? Em resposta aos pecados da humanidade, os tsunamis, não é isso? Tsunamis, me desculpem, tsunamis que estão ocorrendo com mais frequência na Terra, os vulcões, não é? Vários vulcões em atividade, lançando as suas labaredas a quilômetros, não é, de distância, matando pessoas, grandes terremotos, as guerras, a primeira, a segunda guerra, que foram guerras de arrasar, matar milhões de homens, principalmente a segunda guerra, onde houve o holocausto dos judeus, mais de 6 milhões de judeus foram mortos covardemente, não é? Nos campos de concentração. Não é isso, irmãos? Então tudo isto, esses acontecimentos destrutivos, são os cálices da ira de Deus, não é? Que Deus está lançando um por um, 7 cálices, 7 selos, um livro com 7 selos em Apocalipse. Depois 7 trombetas e 7 cálices,
os cálices das desgraças que Deus jogou e está jogando na face da terra. Se fosse naqueles dias, a profecia diz: irá jogar sobre a terra, mas hoje Deus já está jogando esses cálices na face da terra, e esse é o resultado que nós estamos vendo, além das enchentes que estão ocorrendo em regiões, enchentes e matam pessoas, acabam com tudo, ciclones. Em outras regiões é seca e fogo consumindo grandes territórios, uma devastação mundial, como resposta pelos pecados, como foi em Sodoma e Gomorra, a resposta pelos pecados dos habitantes dessas duas malignas cidades. Hoje vemos a resposta de Deus para toda a face da terra, não é isso, irmãos? Então nós estamos já vivendo o fim dos tempos na face da terra, e é tempo de obedecermos a palavra de Deus e nos apegarmos a ela, para que possamos salvar as nossas almas, estarmos preparados para o grande dia da festa que haverá nos céus, com a ressurreição dos mortos, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E tem uma preparação para isso aí, para este dia, como uma preparação para se apresentar diante de um rei, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Não é isso, irmãos? Nós também estamos sendo preparados, pela palavra, não é? Estamos congregando, estamos sendo educados pelo Espírito Santo para encontrarmos com o Senhor nesse grande dia, desta grande festa que haverá nos céus. Louvado seja o Senhor, glórias a Deus. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu e destruiu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. Tudo que nascia na terra são as plantas, o alimento, as plantações, Deus matou tudo, não é? Hoje nós vemos lá um mar salgado, como se dizem, esta região do mar salgado, que é tudo sal, ali eram as cidades de Sodoma e de Gomorra, uma grande quantidade de sal nas águas, águas altamente salinas. A pessoa que entra nesta água, ela não afunda, ela fica boiando pela grande quantidade de sal que se encontra nesta água, inabitável. Não existe ali vida até os dias de hoje. Olhe só o que o Senhor fez em resposta aos pecados dos habitantes de Sodoma e de Gomorra, irmãos. E agora a destruição final vai ser pior do que isso. Louvado seja o Senhor, porque os habitantes vão ficar vivos na segunda ressurreição. Virá o juízo. Quem ressuscitará na segunda ressurreição, são os pecadores para serem julgados, e tudo aqui será destruído. Os elementos na terra ardendo se desfarão num abrir e piscar de olhos. Piscou, abriu, não existe mais nada, e permanecerão vivos no meio do nada. Não é pior, esses ainda morreram, não viram mais nada.
mas a segunda não morrerão, ficarão no meio do nada, sofrendo na eternidade o castigo eterno, para sempre. Não é por isso nós devemos obedecer a Deus e sair deste castigo eterno, irmãos. Louvado seja o Senhor. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal, tendo se levantado. Então vejamos bem, né, irmãos, por que ela foi olhar para trás? O seu coração estava nas coisas da terra, nos seus bens. Ela já não era uma mulher justa como Ló. Ló não olhou para trás, né? Deus deu de ele olhar para frente e ir embora no seu caminho. Agora a mulher de Ló, o seu coração não já era justo diante de Deus. Se fosse justo, ela não teria olhado para trás. Como ela não era mais uma mulher justa, ela fez esse ato de olhar para trás e Deus a castigou, não é? Fazendo uma estátua de sal, onde ela permaneceu ali, morreu instantaneamente. Um castigo de uma mulher que já não era mais justa diante de Deus, merecidamente a justiça de Deus. Deus não brinca como um homem assim, irmãos, não é? Quando Deus quer julgar alguém, com certeza Deus julgará e o castigará, e até que pagues o último ceitil, né, que é a última moedinha, não é? Não saireis da prisão, como lição para aprender a educação celestial. E resumindo, o que Deus realmente quer ensinar para nós é tão simples: amar, adorar a Ele sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. É simplesmente esta é a educação celestial. Irmãos e irmãs, todas as provas que nós passamos na terra, tudo é para aprender esses dois mandamentos fundamentais para a humanidade: aprender a adorar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Sem esses dois mandamentos cumpridos, o homem não herdará o reino dos céus. Louvado seja o Senhor. Então nós estamos, toda a prova, toda a nossa vida se resume em aprender dois mandamentos. Ponha isso na sua mente: aprender a adorar a Deus sobre todas as coisas, sobre filhos e filhas, pai e mãe, tudo, emprego, dinheiro, negócios, não é isso, irmãos? Deixar as coisas tudo no seu lugarzinho, tudo encaixadinho, harmoniosamente. Hora de congregar, vamos deixar os nossos negócios, vamos fechar as lojas, vamos parar com as papeladas, né? Depois continuaremos o que nós estamos fazendo, vamos para a igreja, vamos louvar a Deus, ouvir a palavra. Não sabemos o que Deus vai nos guiar, né? Nesse negócio que a gente está insistindo muitas vezes com o negócio da terra, teimando, e Deus quer levar nós para um outro lado, não é? Deixemos o que nós estamos fazendo, vamos congregar, louvar a Deus e ouvir a sua palavra. Deus certamente iluminará as nossas mentes, não é? Para que possamos seguir o melhor caminho nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Canta lá, glória a Jesus. Tendo-se levantado Abraão de madrugada,
foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, uma grande fumaça como uma fornalha. Deus já estava destruindo tudo com o fogo e enxofre dos céus. É um cometa, não é? Já vem os cometas, é um cometa só que Deus, um meteoro é muito mais potente do que qualquer bomba humana, irmãos. Um meteoro gigante, a terra fica pequenininha assim, ó. Glória a Deus. Um meteoro no meio da terra, vira tudo poeira a terra e os habitantes. Deus mandou um meteoro só, em forma de fogo. Vemos o cometa passando, não é mesmo? Como um cometa direcionado à terra. Somente naquela parte, uma proporção, né? Deus estuda a proporção, a área e né? Acabou com Sodoma e com Gomorra. Um só meteoro, irmão, fogo e enxofre. Louvado seja Deus. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando destruiu as cidades em que Ló habitava. Então disse que Ló ficou com medo de ficar em Zoar. Não é isso, irmãos? Ele se mandou, saiu para as montanhas que os anjos disseram anteriormente para ele ir para os montes. Não é isso? Depois ele obedeceu, não é? E foi para os montes, porque ele sentiu medo. Ele não estava acreditando na destruição. Quando ele viu o resultado, porque os anjos tiraram, deixaram ele lá para ver o resultado da destruição, tirou ele dos escombros. Veja o que aconteceu agora. Agora você pode olhar, tudo destruído, devastado. E Ló sentiu medo agora de ficar ali e ser destruído nessa cidade de Zoar. E se retirou para os montes que os anjos haviam determinado a ele. Não é isso? As origens dos Moabitas e dos Amonitas, que são duas tribos árabes, descendentes de Abraão, Ló e as suas duas filhas. Não é isso, irmãos? Árabes. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Receavam, eles estavam com medo de permanecerem em Zoar. Louvado seja o Senhor. E habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber a vinho a seu pai. Me perdoe, vou ler de novo. Versículo 33. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai. E entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova:
Deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhes a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai. Entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse. Nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló, me desculpe, vou ler de novo. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, ele chamou Moabe. E o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. Naquela época, né, irmãos, os Moabitas não existem mais. Se eles existem, eles são outra nação que nós vamos ver para frente. Louvado seja Deus. A mais nova também deu à luz um filho. Ele chamou Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon. Até o dia de hoje, os amonitas, não é? Estas duas nações guerrearam contra Israel, eram inimigos de Israel. O monte Seir, que era Esaú, não é mesmo, irmãos? Monte Edom, o Edom, Monte Seir, Edom quer dizer vermelho, guerrearam com Israel. Israel é um país no meio de árabes, né? Uma fronte é contra outra.